qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje vai tratar de duas decisões muito importantes que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal na última semana. A primeira decisão, que eu reputo ser a mais importante delas, foi tomada por um placar apertado, de 6-5. E ela manteve, segundo essa decisão, no âmbito da justiça eleitoral, os casos de corrupção e lavagem de dinheiro que tenham relação, que estejam ligados a crimes eleitorais. Há duas maneiras de interpretar essa decisão. A primeira delas é uma perspectiva propriamente jurídica, no campo jurídico, não é? O artigo 109, no seu inciso 4 da Constituição, dá margem para que a maioria formada no Supremo Tribunal Federal na semana passada, esteja certa, na medida em que esse artigo 109, no inciso 4, estabelece que crimes contra a União, ou crimes, de corrupção, de lavagem de dinheiro, não serão tratados pela Justiça Federal em geral, pela Justiça Eleitoral em particular, quando tiverem relação com questões específicas, no caso, na área eleitoral. Uma segunda maneira de interpretar a mesma decisão é que isso foi uma derrota da Operação Lava Jato, que, como todos nós sabemos, vinham conduzindo todos os processos que diz respeito a crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, muitas vezes tratando, após a denúncia do Ministério Público, no âmbito da própria Justiça Federal e não remetendo para a Justiça Eleitoral. A questão aqui, de natureza política, é que um dos argumentos mais importantes que foram utilizados na decisão do Supremo Tribunal Federal é que a Justiça Eleitoral, por aqueles que votaram para manter os processos do âmbito da Justiça Federal enquanto tal, é que a Justiça Eleitoral não teria suficiente estrutura, não é? Não tem pessoal suficiente e, ao mesmo tempo, a qualificação para tratar de crimes, de processos que envolvem questões criminais como essas. A questão que pode ser levantada do ponto de vista político, não é? É se a Justiça Eleitoral, não estando estruturada, se não deveria exatamente haver um processo pelo qual as instituições jurídicas do país tomassem as medidas para dar à Justiça Eleitoral a estrutura necessária para poder tratar de casos complexos como o do Caixa 2 e outras corrupções relativas à campanha eleitoral. É uma coisa muito delicada, muito difícil de administrar, mas, num certo sentido, a interpretação política que prevaleceu de que houve uma derrota da Operação Lava Jato se sustenta. Professor, qual é a segunda decisão? Uma segunda decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito à abertura de um inquérito que o presidente do Supremo tomou a decisão de fazer em torno do que ele chamou um movimento que vem ocorrendo no país de destruição de reputações, principalmente destruição de reputações na área das autoridades do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. O processo foi aberto e entregue ao ministro Alexandre de Moraes, que vai dar conta dos seus procedimentos. O que é estranho na decisão que foi tomada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, é que este inquérito vai ser desenvolvido sob sigilo de justiça. É muito estranho que uma coisa tão importante que diz respeito a eventualmente tornar público, dar transparência a acusações que estão sendo feitas contra autoridades, não é? E em que medida isso realmente são crimes que estão sendo cometidos, tratar dessas questões sob sigilo e não com a transparência pública que seria necessária. Uma questão importante aqui diz respeito ao seguinte: vai ser muito delicado distinguir entre críticas que estejam sendo feitas contra este ou aquele ministro, ou mesmo contra a instituição, não é? Críticas que sejam feitas, e, portanto, está no âmbito propriamente da liberdade de expressão, e, eventualmente, algo que envolva crime, no sentido de acusações que são infundadas e que, de alguma maneira, podem ter esse efeito que foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli de destruição de reputações.
Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima semana. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.